Quando a lama virou pedra e Mandacaru secou, e a ribação de sede bateu asa e voou. A gente vê a situação da criação de gado nessa área do Nordeste. Deixou de ser uma loteria, passou a ser suicídio. Suicídio econômico, suicídio de vida, porque criar animal numa situação dessa é crime. Veja o que esse animal está comendo. Nada. Passa o dia para lá e para cá, e o que ele vê é essa secura da molesta, onde tudo que é vida desaparece porque não tem água. Então esse ano mesmo, 2025, aqui caiu 450 milímetros de chuvas, e durante esse período chuvoso isso aqui era tudo coberto de plantas verdes. Plantas verdes que surgiram em consequência da chuva, porque a água da chuva é água doce no estado líquido, terceiro elemento da natureza. Mas existe o período chuvoso e o período de seca. E nós estamos já com outro elemento que concorre para essa secura, para o que o homem nordestino chama de seca, porque não tem água nos açudes, não tem plantas verdes para os animais comer, no caso o pasto. Então esse pasto, ele é de vida curta. Mesmo se chovesse o ano todinho, todos os dias do ano, ia nascer pasto todo dia, ou seja, a semente ia germinar, e todo dia ia morrer plantas. Porque são vegetais de vida curta, que duram no máximo 180 dias de vida. E aí é isso que o animal come. Se tivesse chovendo todos os dias, certamente estava surgindo novas plantas verdes, e o animal tinha o que comer o dia todo, todos os dias, durante o ano. Mas isso é contra a própria natureza. Porque o único lugar do Brasil onde chove mais, no maior tempo por ano, é na Amazônia, e já está secando. Tudo em consequência da ação do homem, ou seja, ação destruidora. E nós falamos aqui que não há como criar gado nessa situação. Mas existem árvores no Nordeste que é boa forrageira para o gado, que tem vida longa. É, por exemplo, a árvore chamada de sabiá ou sanção. É uma árvore de grande porte, leguminosa, que passa a maior parte do tempo enfolhada. E tudo nessa árvore sabiá, que é uma árvore nativa aqui dessa área do Nordeste, tudo nela é benéfico à vida. As folhas são alimento do gado. As sementes do sabiá ou da sabiá, o vegetal ou a planta, são alimentos de primeira categoria para as aves e pássaros. E quando triturada, feito farinha, é alimento até para criar peixe, para alimentar os peixes. A farinha da semente de sabiá. Mas ninguém se lembra em plantar essa árvore aqui. Ou seja, transplantar, já que ela é uma planta nativa. E aí, se o homem tivesse um tipo de planta aqui nessa área do Brasil, que se mantivesse verde, enfolhada, e fosse alimento do gado,
não existiria fome nem morte nos animais, porque ela produz grande quantidade de massa orgânica, o sabiá, o sansão, grande quantidade de massa, e quanto mais se colhe seus galhos, seus ramos, suas folhas, para todos os fins, porque também é madeira de primeira qualidade para a construção de cerca, inclusive cerca viva, o sabiá, o sansão. Quanto mais se colhe, mais ela brota, mesmo em pleno verão, sem chuvas. E aí a gente chega à conclusão que o grande problema aqui não é faltar chuva, faltar água no solo, é faltar o alimento, é faltar água para o animal beber, porque os açudes secam. E a gente sabe que aqui os reservatórios, vamos chamar de reservatório porque seria água captada na época da chuva para disponibilizar dessa água no verão. Mas esse reservatório não reserva nada porque desaparece a água numa velocidade extraordinária. E nós estamos falando muito de vida aqui, de repente nós chegamos aqui e encontramos essa jurema, com a parte da jurema com flores. Ora, que coisa extraordinária! Enquanto todas as outras juremas estão secas, peladas, sem folha, aqui tem uma jurema com galho que tem flores. Por que um galho só? Aí só a natureza pode dar uma resposta. A gente vê que é uma árvore nativa daqui, a jurema, que tem sido cortada frequentemente para os diversos fins, provavelmente para estaca de cerca. E ela já surgiu aqui há menos de 20 anos, porque isso tudo aqui foi desmatado para os campos de lavoura e de pastagem do gado. E está aqui a jurema com flor. Para nós que somos parte daqui dessa área, achamos absolutamente extraordinário ver essa jurema com flor numa seca da molesta dessa. Aí alguém diz, não, mas tem um mandacaru também, pode botar flor no verão, na seca. Mas o mandacaru ele só bota flor quando a umidade do ar, que aqui normalmente é muito baixa durante o verão, é 30% no máximo, ela aumenta a umidade do ar por conta da presença de alguma frente fria aqui no Brasil, que traz algum benefício aqui para essa área. Poderia ser o caso dessa jurema. Recentemente nós sentimos que houve sim um aumento da umidade do ar aqui pela presença de nuvens, que nós estamos vivendo um momento do fenômeno climático chamado La Nina, que se refere ao esfriamento da água do Oceano Pacífico, junto à América do Sul, que traz benefício para o clima do Nordeste, dessa área do Nordeste, aumentando a umidade do ar e trazendo nuvens em condições de se formar chuvas. E nós estamos num momento com esse fenômeno chamado La Nina. E para quem não sabe, La Nina seria a menina no espanhol, na língua espanhola predominante nessa área da Terra, ou seja, na América do Sul, na América Latina. La Nina, que seria o contrário do fenômeno El Niño. Então, enquanto o fenômeno El Niño aquece a água do Oceano Pacífico na América do Sul, a La Nina traz, que é a menina, El Niño é o menino, La Nina é a menina, traz uma situação, um aquecimento, esfria a água abaixo do normal. E traz muita umidade aqui para essa área do Brasil, do semiárido nordestino, enquanto que La Nina traz umidade para cá, vai trazer danos ambientais às regiões produtoras do Brasil. Por exemplo, o centro-oeste, a região sudeste. Aqui aumenta a umidade do ar, traz chuvas, e lá
nessas áreas que a gente citou, que é a área produtora de alimentos, áreas produtoras de alimentos, El Niño reduz as chuvas. Mas aqui, por que aqui não está chovendo consideravelmente nesse momento? Porque o fenômeno ele só traz benefícios se ele acontecer na estação chuvosa do Nordeste, dessa área do Nordeste, que só começa em janeiro ou março. Então Lanína está aí, mas não está trazendo chuva para cá, na quantidade que se esperava. Por quê? Primeiro, que ela está muito fraca. O esfriamento foi muito pequeno com relação ao fenômeno, quando ele tem até 5 graus abaixo do normal na superfície da água do Oceano Pacífico. E agora está meio grau. Então já é uma situação de redução nessa disponibilidade de umidade aqui para o Nordeste. E outra situação é que nós estamos ainda no mês de novembro. Enquanto que se a estação chuvosa, esse fenômeno tivesse na estação chuvosa em janeiro, certamente aqui já estaria chovendo para danado. E danado aqui significa nadar. Água nadar no rio, nos açudes. E no momento está tudo seco. Então Lanína não está trazendo o benefício desejável ou esperado, mas a gente vê que pode ter sido a consequência da presença desse fenômeno Lanína, que fez com que essa Jurema isoladamente botasse flores, enquanto outras não têm nem folhas ainda. Tudo desfolhado, pelado, seco. Então a natureza explica dessa forma. E aí a gente disse que Lanína e El Niño são opostos no que se refere ao aquecimento da água do Oceano Pacífico junto à América do Sul. E o El Niño significa o menino, porque os índios que habitavam, ou talvez habitam ainda, parte da América do Sul, sentiam que esse fenômeno acontecia no mês de dezembro, que a comunidade cristã acredita que Jesus nasceu em dezembro. Jesus, o menino. Então, El Niño significa então que esse fenômeno se manifestava no mês de dezembro. E nós estamos no mês de novembro. E aqui nós estamos sentindo a presença dessa Lanína, só que muito fraca. A menina veio muito fraca e não vai trazer os benefícios esperados para o clima aqui do Nordeste, e também não vai interferir acentuadamente na redução de chuvas nas áreas do Brasil, que são chamadas de áreas produtoras de alimentos, como é o caso do Centro-Oeste, como é o caso do Sudeste. Então Lanína não vai trazer os malefícios lá nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, os malefícios no clima, e também não vai trazer os benefícios aqui. Normalmente a sua presença aqui não passa de 3 meses. Então se está desde outubro, novembro, dezembro, pode permanecer funcionando a Lanína. E mesmo assim ainda não é o período das chuvas, quando outros elementos climáticos concorreriam junto com Lanína para que aqui tivesse uma grande oferta de chuvas. Então o fato é que a Lanína não está trazendo os benefícios para o Nordeste, essa área do Nordeste, e não está trazendo os malefícios para as outras áreas do Brasil. O mesmo fato acontece com El Niño. Quando é El Niño, aqui chove no máximo 300 milímetros por ano, no ano de El Niño. Enquanto que lá na região Sudeste e Centro-Oeste, a oferta de chuva aumenta com El Niño. Então a gente sabe que os fenômenos climáticos, e esse fenômeno climático é consequência do aquecimento ou esfriamento da água do Oceano Pacífico, é fundamental, porque o oceano cobre 71% da superfície da Terra, então ele é fundamental, a água do oceano é fundamental para as condições climáticas de toda a Terra, de todo o planeta. E aqui nós chegamos nesse reservatório, nós podemos chamar isso de reservatório, e a gente vê a desgraça que é. Nós vamos fazer até uma fotografia desse líquido, botar num copo transparente, para poder as pessoas entenderem que esse líquido é absolutamente nocivo para um ser vivo
no caso o animal, beber ou se banhar. Não tem peixe, não tem sapo, porque as condições desse líquido é estado lixo, total lixo, e a gente nem precisava falar disso, e não vê sequer um animal aqui ao redor, porque se beber de um troço desse vai morrer. É mesmo que está caindo estricnino dentro da barriga do animal. Toda a qualidade de agente patogênico, micro-organismos, estão aí que são nocivos no estômago de um ser vivo. Se o homem beber isso aí, ele já pode correr direto para o hospital, porque ele talvez nem chegue lá. Vai morrer. Se tomar banho, pode cair, pode buscar uma forma de tirar esse lixo do seu corpo, nesse banho, resultante desse banho. Então a gente vê que o homem está perdido ainda nessa parte do Brasil. E quanto mais ele diz que se desenvolve, que é progresso, mais o problema se agrava. Então aqui tudo é feito para que o homem desapareça daqui, pelo próprio homem. O homem faz tudo para que ele desapareça daqui no máximo até o ano 2100. Veja que está bem pertinho. E se a guerra não fizer isso, porque o homem jamais parou de fazer guerra entre si, brigando às vezes por coisa que não tem nenhum futuro, nenhuma finalidade, brigando, como se diz aqui no Nordeste, brigando por merda, feito pinto, na beira da cerca aqui do Nordeste, que a gente sabe que o pinto, a galinha, ela se alimenta de fezes das pessoas que normalmente, e o parabeiro do quintal, que ele chama de faxina, que é a cerca, fazia as suas necessidades fisiológicas e os pintinhos já ficavam ali. E na hora que as fezes eram expelidas, já os pintinhos começavam a brigar por ela, porque era pouca fezes para muito pinto. Então é a mesma coisa da guerra humana. O homem briga por nada, por qualquer coisa, às vezes até por uma forma de exibir a sua capacidade de criar armas. E isso é o fim da humanidade, embora, como a gente disse, pode ser que ainda chegue até o ano 2100. Mas nós vamos fazer fotografia desse líquido, porque tem gente que olha para cá e até o dono da terra aqui pode pensar que se botar o gado aqui, o gado não vai morrer, e vai. Ele já teve várias experiências de que o gado morre. E morre de forma absolutamente previsível, porque tem toda a qualidade de sujeira e imundície nesse líquido que vai gerando esses micro-organismos que chamamos de patogênicos, que quando no corpo de um ser animal vai destruir. E aqui nem nasce planta na beira do lago, porque isso aí verdadeiramente é um lixo líquido.